Olá, a gente vai começar a discutir sobre futurismo, mais uma das vanguardas europeias do século XX, ok? O próprio nome já diz muita coisa, exaltação ao futuro. Mas que futuro é esse? A sociedade europeia estava passando pela Revolução Industrial, já tinha, de certa forma, avançado muito nisso. E a gente percebe que existe toda uma evolução tecnológica nesse período. O cinema, os automóveis. Então a velocidade vai ser bem característica dessa tecnologia. Então, como eu falei de velocidade, olha essa imagem, vê que massa. Essa imagem, ela basicamente é o reflexo da velocidade, certo? Quando você observa, tem um cachorro aqui, realmente é o cachorro, daqueles cachorros que a gente chama de linguicinha, né, de salsichinha. Esses cachorros. E o que é característico nesse quadro é a velocidade nele representada. O dono, a dona aqui, você vê o caminhar, o andar dela, dessa pessoa, e o caminhar e o andar desse cachorro, além do seu balançar de rabo. Então, a velocidade é o que mais se apresenta nesse quadro. E vai ser uma das temáticas mais importantes do futurismo. Para a gente poder falar de futurismo, a gente não pode esquecer esse rapaz aqui, que é o Filippo Marinetti. Esse rapaz, em 1909, ele criou o que a gente chama de Manifesto Futurista. É a base inicial do que vai ser esse movimento artístico, tá? Então, em 1909, Filippo Marinetti, esse rapaz aqui, vai criar o que a gente chama de Manifesto Futurista, onde vai estar escrito, basicamente, o que esse movimento quer pregar. Aí eu trago dois trechos, tá, desse movimento para vocês. Um primeiro trecho, vou ler, ok? Para a gente entender toda essa alma do que é o futurismo. Esse trechinho diz: nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova. A beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha. É mais bonito que a vitória de Samotrácia. O que ele quer dizer com esse trecho? Ele está valorizando a beleza do automóvel. O automóvel, essa tecnologia recente do século XX, que basicamente transformou o nosso ir e vir, esse automóvel é considerado belo nesse trecho. Mais belo do que uma escultura grega do período helenístico, que é a Vitória de Samotrácia. Quem não conhece essa escultura é essa aqui, tá? Que inclusive ela ficou mais visualmente, mundialmente conhecida com aquele clipe da Beyoncé, que ela faz no Museu do Louvre. Pronto, essa aqui é a Vitória de Samotrácia, tá? A escultura. E aqui é um estudo de como seria ela, né? Sem ter perdido partes, tá? De sua estrutura. Ok? Então, ele diz que um automóvel rugidor, um automóvel que corre, que joga gás, é muito mais bonito do que essa escultura. Outro trecho, para a gente poder entender como funciona, é que ele diz o seguinte: queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo, e toda vileza oportunista e utilitária. Crianças, ele quer, de certa maneira, destruir o que é antigo. Por quê? Se a gente está fazendo um movimento que valoriza o futuro tem que ser valorizado. Então, para o entendimento deles, é como se eu tenho que valorizar o futuro, eu tenho que negar o passado. Então, a gente tem que destruir o passado para se poder construir algo novo. É o que eles pensavam, tá? Na realidade, é o que o Filippo Marinetti pensava no primeiro, tá, Manifesto Futurista. Vai ter outro Manifesto Futurista, sim, que vai ser construído pelos artistas em si, onde vai ter a base da arte futurista, mas o primeiro manifesto vai ser o que vai dar início ao surgimento desses artistas, ok? Então,
Quais são as características do futurismo? Desvalorização da tradição e do moralismo. É aquela coisa, tudo que é antigo, tudo que é do passado não serve. Mas vale salientar, mesmo eles querendo desvalorizar a tradição e o moralismo, né, não querendo colocar isso de lado, eles ainda vão ser contra o feminismo, tá? Meio complexo, porém é um movimento formado por homens que tem esse pensamento. Valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico. Claro, se a gente está falando de futuro, o futuro é industrialização, o futuro é a cidade. E tudo isso a gente encontra o conceito básico do futurismo, que é a velocidade. A defesa de uma ligação entre as artes modernas e o mundo moderno. É aquela coisa, o homem é sujeito do seu tempo. Então, se eu estou falando de futurismo, se eu estou pregando a ideia de futuro, a arte tem que dialogar. A propaganda como a principal forma de comunicação. Realmente. Inclusive, a propaganda vai crescer muito nesse período. Ok? E as pinturas com cores vivas, isso a gente vai perceber, cores bem vibrantes, contrastes, tá? Um azul com vermelho para dar essa ideia de movimentação. Uma sobreposição de imagens, porque dá também essa ideia de movimentação de velocidade. Traços e pequenas deformações, para passar realmente esse movimento, esse dinamismo, essa velocidade. Ok? A gente está falando do futurismo onde? Na Itália. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ter o futurismo na Rússia também, sendo que ele vai ter um caráter mais literário e vai ter um outro movimento artístico que vai surgir dessa ideia tecnológica, mas isso a gente deixa para um outro momento, ok? Então, a gente vai falar do futurismo na Itália, onde essas pessoas aqui são basicamente os ícones desse movimento, que é o Luigi Russolo, o Umberto Boccioni e o Carlo Carrà, ok? Vamos conhecer cada um deles. O primeiro, o Luigi Russolo, ele faz esse quadro que é Ar e Volta. Lembrem, as cores, ó, vivas, contrastantes, um azul com vermelho, essas linhas que dão a ideia de movimento. Percebe como se fosse uma onda que viesse para cá, ó? Uma onda? Pois é. Então, isso vai ser um quadro futurista, onde o movimento vai ter a base da pintura vai ser o movimento. Outro quadro, dinamismo de automóvel. Aqui tem o automóvel, certo? E aqui, ó, as linhas, ó, que dá a ideia de que o carro está indo nessa direção. Não é bacana? E esses contrastes de cores, um vermelho com azul, para realmente colocar na nossa imagem essa movimentação. Uma escultura. Como é que seria uma escultura futurista? Pensaram? Vamos lá. O Umberto Boccioni é o autor dessa escultura. Quando a gente olha, parece um Transformer, né? Ou aqueles robôs, né? Porque realmente, se a gente está falando de futurismo, a gente está falando desse tipo de estrutura. Então ele faz uma escultura toda metálica, onde a movimentação está colocada nela, ok? Ó, essa área aqui, que é como se fosse um movimento que essa escultura faz, aqui, ó, é uma escultura um pouco puxada para o abstrato, porém ainda a gente identifica que é um humanoide, né? Uma estrutura humana aqui, porém totalmente puxando para o abstracionismo, deformada, para mostrar essa ideia de movimentação. Mais um quadro, que é essa carga de lanceiros. Percebe o movimento aí colocado? Às vezes a gente até se perde, não consegue visualizar onde é que estão os lanceiros, onde é que estão as lanças. Mas, ó, a ideia é o movimento. E o movimento está aqui colocado. Você vê que o quadro não está estático, ele está em movimento, ok? Só para a gente finalizar, tá? O último rapaz, que é o Carlo Carrà, onde você vê esse cavalinho aqui, tá? E você vê as patinhas dele se movendo. E basicamente o seu condutor, né, o cavaleiro, também fazendo essa movimentação. Então, essa movimentação que eu faço aqui no vídeo, a gente tá vendo aqui no quadro. Não é maravilhoso? Pois é, falou de futurismo, falou de tecnologia, de movimento, de dinamismo, de velocidade e de
desvalorização do passado e da tradição. Ok? Beijo a todos e até a próxima aula!